Teresa manteve seu trabalho como governanta em segredo do marido. Porém, ao descobrir na mesinha de cabeceira uma foto de uma família rica, ela fica intrigada com as pessoas retratadas na imagem. O que parecia ser uma simples foto desencadearia a revelação de um segredo sobre o marido, abrindo a porta para um mistério do passado. O som suave do alarme ecoou pela casa, quebrando o silêncio da manhã e anunciando o início de um novo dia. Como era seu hábito, Teresa se inclinou sobre o marido Rick e deu um beijo suave em seu rosto para acordá-lo. Então ela foi em direção ao quarto das crianças. Teresa foi abençoada com 4 filhos incríveis. O mais velho, de 12 anos, já dava sinais de independência. Depois, o filho de 10 anos, cheio de entusiasmo pela vida. O mais novo do grupo, de 8 anos, demonstrava sua incessante curiosidade pelo mundo que o rodeava. E para surpresa da família, o caçula de 2 anos chegou inesperadamente, inundando a casa com ainda mais alegria e energia. A essa hora da madrugada, a casa de Teresa se transformava num encantador caos, as crianças correndo, ocupadas se preparando para mais um dia de aula, enquanto o marido se apressava para se preparar para o trabalho. Um pedia ajuda para encontrar o uniforme, outro procurava freneticamente um par de meias perdido e o terceiro parecia ter perdido a mochila em algum lugar da casa. Surpreendentemente, quando o ponteiro do relógio apontou para a hora de partida, todos estavam prontos para enfrentar mais um dia agitado de compromissos. Depois que os meninos foram para a escola e o marido saiu para mais um dia de trabalho, Teresa ficou sozinha com a filha. Ela amava sua vida como mãe e esposa, sentindo-se realizada cuidando de sua preciosa família. No entanto, nos últimos meses, um sentimento agonizante começou a corroer seu coração. O marido dela havia perdido o emprego anterior, bem remunerado, e agora trabalhava em um emprego com remuneração mais baixa. Essa mudança apertou significativamente as finanças da família. Teresa expressava constantemente a sua preocupação ao marido, insistindo que estava disposta a encontrar um emprego para ajudar a aliviar a pressão financeira sobre eles. O marido sempre lhe garantiu que ela não precisava se preocupar com essas questões, que ele deveria assumir a responsabilidade de resolver a situação financeira da família. Um dia, voltando do mercado para casa, Teresa encontrou um panfleto anunciando um cargo de governanta. A descrição do cargo chamou sua atenção. O horário era muito adequado à sua rotina e o local de trabalho não ficava muito longe de sua casa. Movida pela necessidade de contribuir financeiramente com a família, tomou a decisão de confiar a filha pequena aos cuidados da mãe, que morava na mesma rua, e dirigiu-se ao endereço indicado no anúncio. Chegando em casa, ela descobriu um grande edifício imponente cercado por um jardim bem cuidado. Foi recebida por Madame Dulce, funcionária de confiança da residência, que conduziu a entrevista de emprego de forma amigável. Durante a conversa, Teresa se esforçou ao máximo para demonstrar seu interesse e habilidade no trabalho. A entrevista parecia estar indo bem, até que a mulher descobriu que Teresa tinha 4 filhos. Com uma expressão um tanto preocupada, Madame Dulce explicou sua hesitação. Sinto muito, Teresa. Agradeço muito, mas já tivemos experiências anteriores com funcionários que tinham filhos, e muitas vezes eles tiveram que se ausentar por problemas relacionados aos filhos, como doenças ou reuniões escolares. Preciso muito de alguém sem distrações, alguém que possa se dedicar integralmente ao trabalho. Por favor, senhora, preciso muito deste emprego, implorou Teresa. Meus filhos raramente ficam doentes e minha mãe cuida deles enquanto eu trabalho. Por favor, dê-me um período experimental de 1 mês. Se eu tiver sucesso, você pode me contratar permanentemente. Madame Dulce pensou um pouco depois de avaliar a situação, finalmente decidiu dar uma chance a essa mãe devotada e concordou com o período experimental de 1 mês. Teresa sentiu uma alegria misturada com uma pitada de apreensão após a decisão de Madame Dulce de lhe dar uma chance.
Ela sabia que seu marido, Rick, provavelmente não aprovaria a ideia de ela trabalhar. Ela contou aos filhos mais velhos, que já tinham idade suficiente para compreender a situação, e fez um pedido especial. Teresa pediu-lhes que não contassem ao pai que passavam as tardes na casa da avó depois da escola. Era um segredo que ela nunca imaginou que teria que esconder de Rick, mas a necessidade de ajudar sua família em momentos difíceis a levou a tomar essa difícil decisão. A rotina da casa seguiu seu curso. Todas as manhãs, Teresa levantava-se cedo para acordar todos, preparar o café da manhã e despedir-se com ternura dos meninos e do marido antes de partirem para os respectivos compromissos diários. Depois Teresa levava a filha para a casa da mãe, que morava perto, antes de ir para o seu próprio trabalho, também convenientemente localizado nas proximidades. À tarde, os meninos voltavam da escola e passavam um tempo na casa da avó. Depois do trabalho, Teresa os buscava e eles voltavam para casa para cuidar das tarefas domésticas, certificando-se de que tudo estava em ordem antes que Rick, seu marido, voltasse do trabalho. Era uma rotina exaustiva, mas a determinação de Teresa em manter a família unida e superar as dificuldades financeiras manteve-a focada e resiliente. Na casa onde Teresa trabalhava, Madame Dulce a observava atentamente, atenta a cada detalhe. Madame impôs limites claros às áreas de acesso de Teresa. Não lhe era permitido subir as escadas, onde ficavam os quartos dos proprietários. Seu acesso era limitado ao térreo e ao jardim. Embora a casa fosse grande, parecia vazia, como se estivesse desprovida de vida. Teresa nunca viu ali os donos nem qualquer sinal de presença humana. Foi uma atmosfera especial que despertou sua curiosidade. Depois de algumas semanas trabalhando na residência, Madame Dulce finalmente começou a confiar em Teresa e a encarregou de limpar o segundo andar da casa. Teresa desempenha suas funções com diligência, cuidando dos quartos, escritório e banheiros com cuidado e atenção. No entanto, quando ela finalmente entrou no quarto principal, seu coração quase parou de horror ao ver o que estava na mesa de cabeceira. Ali, numa foto cuidadosamente colocada, estavam seus 4 filhos. Era a mesma foto que o marido dela havia postado nas redes sociais alguns meses antes. A surpresa e o choque tomaram conta dela enquanto ela tentava entender como uma imagem de sua própria família acabará naquela casa desconhecida. Teresa, ainda em estado de choque pela surpresa, sentiu um toque suave em seu ombro e se virou para encontrar Madame Dulce. "Bem, Teresa, por que você está aqui sem fazer nada?" ela perguntou, notando sua expressão preocupada. Teresa tentou esconder a agitação e respondeu com cautela: "Sinto muito, estava um pouco distraída." "Senhora, por acaso você sabe quem são as crianças da foto?" Ela apontou para a foto dos filhos na mesinha de cabeceira. Dulce pareceu pensar um pouco antes de responder: "Não sei quem são." Os donos da casa são extremamente reservados e não compartilham detalhes de suas vidas pessoais com os funcionários. Geralmente passam o dia no trabalho e não volte só à noite. Há alguns meses, a dona da casa colocou esta foto aqui, mas nunca viu os filhos dela. Teresa sentiu-se ainda mais intrigada e preocupada. A situação estava se tornando cada vez mais misteriosa e ela sabia que precisava investigar mais para descobrir a ligação entre sua família e esta casa enigmática. Teresa decidiu não revelar a verdade a Dulce, mantendo em segredo que os filhos da foto eram dela. Ela estava determinada a evitar qualquer situação que pudesse levar à sua demissão e, por isso, optou por guardar essa informação para si mesma. Naquela noite, quando Teresa voltou para casa, ela estava dividida entre contar ao marido sobre a foto misteriosa ou mantê-la em segredo. A revelação também significaria compartilhar o segredo de seu emprego, algo que ela mantinha em segredo. Afinal, era Teresa quem administrava as finanças da casa, e o marido não tinha percebido que aos poucos todas as dívidas estavam sendo pagas.
Teresa optou por manter este mistério bem guardado, sem saber que estava prestes a ser revelado. O dia seguinte começou como qualquer outro dia. Mas ao chegar na casa onde trabalhava, uma surpresa a esperava. Teresa, os donos da casa estão planejando um jantar especial para alguns amigos esta noite, e precisarei que você trabalhe mais tarde para ajudar na cozinha. Isso seria um problema para você? Perguntou Madame Dulce. Teresa sabia que se recusasse poderia dar a impressão de que não estava disposta a adaptar-se ao ambiente de trabalho, o que poderia comprometer a sua presença ali. Não tem problema, Madame Dulce, estou disponível para trabalhar o tempo que for preciso. Teresa fez uma ligação rápida para a mãe para avisar que se atrasaria para buscar os filhos em casa. Porém, o que mais a preocupava naquele momento era não poder mais adiar a inevitável conversa com Rick, seu marido. Ela deveria finalmente revelar o segredo de seu trabalho. No final da tarde, Teresa finalmente viu os donos da casa pelo canto da porta da cozinha. Eles eram um casal encantador de idosos, elegantemente vestidos e exibindo maneiras refinadas. No meio do jantar, Madame Valentina, dona da casa, resolveu ir até a cozinha em busca de mais uma garrafa de vinho. Foi então que seus olhos encontraram os de Teresa e ela ficou paralisada de surpresa. Eu conheço você, disse Madame Valentina, com a voz cheia de espanto. Sinto muito, senhora, mas acredito que ainda não nos apresentamos formalmente. Meu nome é Teresa e trabalho em sua casa há algumas semanas, respondeu Teresa, permanecendo humilde. Madame Valentina pareceu pensar por um momento e depois exclamou: Você é esposa do Rick, certo? Eu te reconheci pela foto que vi nas redes sociais dele.